Nossas Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Todos encontraram, que digo amém? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Meus queridos, Igreja do Senhor, louvamos a Deus por este momento tão sublime de estarmos reunidos na casa do Senhor. Eu quero aqui também cumprimentar os nossos irmãos internautas, que Deus te abençoe aí do outro lado das câmaras missionárias, que a bênção de Deus, que a palavra de Deus continue lhe alcançando através destas câmaras. E eu sei que muitas vidas têm sido alcançadas por estas câmaras, por esta transmissão do Ministério ADEF, e ele está sendo conhecido em muitos países. Isto é maravilhoso. E eu quero nesta noite trazer a palavra de Deus, como hoje estamos na nossa EBT, Escola Bíblica para Todos. A minha vontade, o meu desejo era estar ali sentado, ouvindo o nosso pastor, presidente, pregando a palavra de Deus, né? Mas logo mais vamos estar lá no monte, e eu sei que ele tem tudo para entregar para nós lá no monte. Aleluia! E vamos estar lá adorando a Deus, daqui a pouco às 22 horas. O texto em que nós lemos, meus amados irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, daqueles que amam em ler a palavra de Deus. É um texto que eu fico impactado de ver a maneira em que o nosso Jesus Cristo agiu quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, porque a palavra do Senhor está a dizer, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a palavra do Senhor diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Satanás, vendo que Jesus estava com fome, se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para ele e diz: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A arma que Jesus usou para vencer o diabo foi aquela que Paulo disse, que é a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor.
nós observamos, querido, que Deus, Ele nos deu um grande privilégio para cada um de nós ter em nossas mãos a sua palavra, a Bíblia, que é a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Este livro, ele tem 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. Também ela tem no seu conteúdo 1.189 capítulos. E também 31.173 versículos. A palavra do Senhor. E ela é chamada de arma, de espada. Algo tão importante para mim e para você que servimos ao Senhor. Nós cristãos, nós somos considerados os soldados de Cristo, porque Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general. E observando neste texto a história, o momento em que Jesus está no deserto, que Ele começa a lutar, e nós observamos que a luta da igreja, a luta do cristão, o apóstolo Paulo falou, que é contra os principados, potestades e os dominadores que estão nas regiões celestiais. Portanto, Paulo fala das armaduras, e ele fala de uma das peças que é a espada do Espírito Santo, que compõe as armaduras. E nesta noite eu quero trazer a palavra de Deus baseada neste texto para mim e para você. Nós entender que Deus realmente nos chamou para a sua obra, e nós entender que nós estamos em uma guerra, nós estamos numa luta. Talvez você diz: eu estou no deserto, mas eu quero saber se a espada está com você no deserto. Eu quero saber se você tem a palavra de Deus mesmo aí no deserto. Jesus estava no deserto, mas a prioridade dele era a palavra. Aleluia, a prioridade de Jesus era a palavra. Então a minha prioridade, a sua prioridade tem que ser a palavra, a espada do Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa luta, numa guerra, numa batalha. Nós vemos que o mundo está indo de mal a pior, mas a igreja não pode se deter, a igreja não pode parar, os soldados de Cristo não podem parar, não pode se curvar a não ser diante daquele que é poderoso, aleluia, que manda no céu, manda na terra, e que até os demônios treme e teme a Ele, porque Ele é o poderoso. Nós fomos chamados para ser os valentes, os guerreiros que estão com a espada na mão para guerrear. Quando eu olho na Bíblia, eu encontro na Bíblia um homem por nome Josué. Josué, ele estava já ali ao pé de Jericó. E a Bíblia vai dizer que apareceu um ser diante dele com a espada nua, desembainhada. E Josué também não perde tempo, puxa a espada dele e pergunta: tu és um dos nossos? Ou é o nosso inimigo? Ele disse: não, eu sou, aleluia, eu venho agora te dizer, e sou ao príncipe do exército do Senhor. Era o príncipe, era o guerreiro que estava se apresentando a Josué para orientar ele como conquistar aquela cidade, para como entrar na cidade de Jericó. Deixa eu dizer para você, eu tenho dito e falado, aleluia,
aleluia, que nós vamos vencendo pelo poder da palavra. Nós vamos vencendo pelo poder da palavra, porque este ministério está crescendo, está se expandindo, porque tem palavra, tem espada, tem palavra, tem poder, tem palavra, tem muralha caindo por terra, tem palavra, tem demônio sendo espalhado por todo canto, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, pega a espada e diz: eu não vou parar de guerrear, ninguém vai tirar a espada da minha mão. Aleluia. Você hoje veio aqui na casa do Senhor. Estamos em festa, a Leandra está em festa, estão lá os jovens, aleluia, na presença de Deus, mas eu também sinto a presença dEle aqui, porque aonde 2 ou 3 se reúne para adorar a Ele, Ele está presente, a glória está lá, a glória está aqui, aleluia. A glória também está até sobre a vida daqueles que estão em suas casas, neste momento acompanhando, cultuando conosco, através do canal, aleluia, da rede Semear, através das páginas do Facebook, da Igreja DF Vila Franca de Xira. A presença de Deus estar aí, porque é a palavra que está sendo pregada, anunciada, a espada do Espírito Santo, a poderosa e infalível. Aleluia. Nós precisamos entender a cada dia. Jesus estava no deserto, mas estava ali com a espada. Ele sabia que ele estava numa guerra. Nós estamos com o propósito de 15 dias de oração e jejum. Oração e jejum. E nós sabemos que quando a igreja se levanta com a direção de Deus e a orientação do anjo da igreja, aleluia, Satanás se levanta para querer impedir crente chegar ao objetivo. Mas se você não soltar a espada, se você ficar pegado com ela e acreditar no poder da espada que está nas suas mãos, quando o inimigo se aproximar, vai dizer: esse aí não está despreparado não, a espada está na mão dele, mesmo cansado, está subindo o monte, mas a espada está na mão. Aleluia. O que é isso? É a confiança em Deus, e a palavra é o poder, é poder. Aleluia. O próprio Senhor fala em Deuteronômio 32, versículo 41. O Senhor mesmo diz: se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor sagrado diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Aleluia. É a palavra de Deus, é a espada que nós temos para guerrear. Oh, se o mundo soubesse o quanto a palavra de Deus é poderosa, o quanto a palavra de Deus tem poder para dissipar o mal, o quanto a palavra de Deus é poderosa para dissipar as trevas, porque o salmista, ele teve a ousadia de dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Aleluia. A espada de Deus é a espada do Espírito Santo. Nós observamos que o apóstolo João,
mesmo. Quando ele estava na ilha de Pátimos, ele via o Senhor Jesus sair da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que saiu uma espada aguda, espada de 2 fios, de 2 gumes. Ele observou isso. O que é isso? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que é vida, é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que purifica, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que fortalece, é a palavra de Deus que faz o homem mais sábio, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que sara. Nesta noite tem vidas sendo sarada pelo poder da palavra. Ela sara, ela liberta, porque ela é o poder de Deus. O próprio Jesus diz: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É através das Escrituras que nós conhecemos Deus, é através das Escrituras que nós venhamos entender que há poder e que o poder de Deus, aleluia, é soberano, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é poderoso e que Ele pode fazer além do que nós pedimos. Oh, aleluia! Devemos usar a mesma arma que Jesus usou. Qual foi a arma que Jesus usou? A palavra. Satanás chega e diz: ó, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus tinha o quê? A palavra. Ele disse: Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus nos deu o maior exemplo, Ele sendo o Filho de Deus, porque Ele se manifestou como Filho de Deus, mas sendo o próprio Deus, Ele usou a palavra. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. Uma certa vez Jesus estava fazendo o seu discurso e muitos começaram a sair e ir embora. E ele olha para alguns discípulos e diz: vocês também não vão acompanhar? Eles disseram: Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. João escreve dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Cadê os jovens de Deus aqui? É através da palavra que nós vencemos o maligno. É através da palavra que nós vamos sendo vitoriosos. Ei, você já venceu porque você tem a palavra. Você já venceu porque você tem a palavra. Eu tenho a palavra, a espada de Deus, a espada do Espírito Santo. É com ela que nós vamos vencendo, é com ela que nós estamos guerreando, é com ela que nós vamos libertar as almas que estão aprisionadas pelo diabo. É pelo poder da palavra. Aleluia. O salmista, no Salmo 149, versículo 6, o salmista escreve dizendo: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos.
Você louva, você exalta, você glorifica a Deus com a sua garganta, mas em suas mãos tem que estar a espada. Eu sei que o salmista estava falando para os guerreiros: não estejam despreparados, louve a Deus, exalte a Deus, enalteça o nome dEle, mas não deixe, ou seja, não tire, não abandone a espada, esteja com a espada. Há uma frase do nosso pastor presidente, aleluia, eu ouvi um pedaço de uma mensagem dele um dia, ele dizendo na sua pregação: boca no pó, a Bíblia na mão, a espada na mão, a palavra na mão, e tapa na cara do cão. Quando você tem a palavra de Deus, você se torna invencível, porque a palavra te fortalece. Jesus venceu lá no deserto, é porque ele tinha a palavra. Você está vencendo, é porque você tem a palavra. Você está aqui esta noite, é porque você tem a palavra de Deus, e é ela que te fortalece, é ela que te ajuda. Aleluia. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 6, 7, Paulo afirma que devemos nos equipar da palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Devemos nos equipar, estarmos preparados com a palavra. Aleluia. Quer vencer? Permaneça com a palavra. Permaneça com a palavra. Não deixe a palavra. Viva a palavra. Ande com a palavra. Se é no trabalho, tenha a palavra na mente, no coração, porque o diabo, ele é sagaz, mas o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos leva a fazer a vontade de Deus, é a palavra de Deus que nos leva a andar na justiça de Deus, na retidão de Deus, nos caminhos de Deus. É por meio da palavra, porque foi ela que nos libertou. Ela é a verdade. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 10, 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades. As nossas armas, ela é o quê? Elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza do diabo. Aleluia. O império das trevas é destruído pelo poder da palavra. Oh, maravilha. Eu louvo a Deus, porque aqui eu tenho aprendido coisas grandes e extraordinárias deste ministério, porque nós oramos para a destruição, do império de Satanás. E qual é esta oração? É pelo poder da palavra, é acreditando na palavra. A palavra é poderosa e ela é a nossa arma, e nós vamos vencendo. Aleluia. A palavra de Deus.
Satanás foi a primeira vez, tentou Jesus. A segunda, ele colocou lá no pináculo do templo e mandou Jesus se lançar de lá. Aleluia. E Jesus sempre usando a palavra. Aleluia. A segunda vez, tentando o Filho de Deus, mas Jesus usando sempre a palavra. Eu louvo a Deus porque aqui tem homens e mulheres que creem na palavra. Eu louvo a Deus porque tem jovens aqui neste ministério que acredita na palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. É com ela que nós vamos vencendo. Nós estamos indo, caminhando para o dia 31, para o grande culto, a grande festa da gratidão. Eu tenho a certeza que a nação portuguesa será impactada pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, porque aqueles que vão pregar serão usados. O Espírito Santo já está afinando, vai usar de forma especial e extraordinária. Oh, aleluia! E a igreja vai estar adorando, vai estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu creio que milhares de almas, centenas de almas se renderão aos pés de Cristo, e milhares e milhões de almas serão alcançados pela pregação, pelo poder da palavra. Este é o objetivo da igreja, este é o objetivo do Ministério ADEF, é ganhar milhares e milhões de almas. É por isso que tem homens e mulheres aqui que têm a espada do Espírito Santo, que tem a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus já começou a fazer milagre em nosso meio. Coisas maiores Deus fará. Devemos, queridos irmãos, nos revestir para concluir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e depois termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Devemos nos revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Nos revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus. Aleluia. Quando hoje é o último dia que vamos neste ano subir no monte ali, neste propósito. Você chega cansado do trabalho por estar na luta no dia a dia, mas quando chega no pé do monte, parece assim que você recebe uma força. Aleluia. Parece não, você recebe uma força e você começa a escalar o monte. Você olha para o céu. Ontem, quando eu ia subindo, eu olhei para o céu e parece assim que eu vi o papai sentado no trono e olhando e dizendo: eu estou vendo cada um que está escalando este monte. Eu estou vendo cada um escalando este monte com propósito. Eu estou contemplando, aleluia. E nós estamos indo ali o quê? Com fé, confiante em Deus, acreditando na palavra e o que Deus tem enviado ao nosso favor. Aleluia. Os anjos do Senhor têm se acampado em volta do seu povo e Deus tem dado vitória. Aleluia.
Esses dias, como estamos orando, buscando a Deus. Eu falei aqui que o inimigo fica furioso. A minha esposa se levanta e diz assim para mim: eu ouvi uma voz que vamos ter luto. E eu com ela começamos a orar. Vamos orar para que o inimigo não venha parar o que Deus vai fazer em nosso meio. E nós vemos que Deus realmente está em nosso meio, irmãos. Deus atendeu o pedido da igreja. Deus atendeu a oração do nosso pastor presidente juntamente com a igreja. Satanás está perdendo, porque nós estamos confiando na palavra de Deus. Nós tomamos posse, nós se apegamos com a palavra, nós amamos a palavra, nós vivemos conforme a palavra e vamos permanecer com a palavra de Deus. Ela é mais poderosa, ela alimenta a alma, também ela dá força, dá saúde para o corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vencer, esta foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo. Foi com esta arma que eu venci, pastor Robson, que eu nunca contei. Mas um dia, eu com 14 anos, estava passando por um processo muito difícil. Eu chorava à toa. E estava no campo, apacentando aquelas ovelhas, como eu já falei aqui várias vezes. O diabo veio de mansinho, pastor, e falou no meu ouvido dizendo assim: tira a tua vida, porque tudo está acabado. E eu olhei para um cordeiro que estava correndo, pulando para lá e para cá. Eu disse assim para Deus: Deus, eu queria ser feliz como aquele cordeirinho. Eu ouvi uma voz quebradora do céu e disse assim: meu filho, a partir de hoje a alegria no teu coração não vai faltar, a felicidade na tua vida não vai faltar. E eu disse para o diabo: diabo, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu te repreendo pelo poder da palavra, porque quem me dá vitória é Ele, quem me escolheu foi Ele, quem me chamou foi Ele, e Ele me fará pregador da palavra. Tem muitas pessoas por aí que estão dando ouvido ao diabo, mas a palavra de Deus é que fortalece, a palavra que te faz vencedor, a palavra que te dá a fortaleza, te ajuda nas dificuldades. Aleluia. Esse dia minha mãe escreveu uma frase para mim muito interessante. Ela dizia assim: meu filho, da mensagem, nunca deixe as tuas vestes ficar manchada. E ela dizia também: cuida da tua família. Eu sei que tu ama Deus e ama a palavra de Deus, ame mais ainda. Que conselho de mãe! Que conselho de mãe! Não deixe as tuas vestes se manchar, mantém ela pura, cuida da tua família. Se tu ama a palavra de Deus, se tu amas a Deus, ama mais ainda, porque Deus é contigo, Deus
é contigo por onde tu andares. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui. E quando eu recebi aquela mensagem da minha mãe, deu vontade de abraçar minha mãe. Eu disse: Senhor, eu queria abraçar minha mãe, mas o Espírito chega e diz: eu te abraço no lugar dela, permanece no lugar da bênção, porque foi eu que te trouxe para cá. Oh, só quem pode adorar, então se coloque de pé para adorar. Só quem pode adorar este Deus que te ama, que te escolheu, que te levantou e que te deu a espada do Espírito, que é a palavra. Não deixe, não abandone. É lá no trabalho onde você estiver, tenha a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, porque sempre tu vais vencer, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de